Bom dia, turma. Vamos começar nossa aula aqui de cinemática vetorial. Até o capítulo 4 lá. Eu peguei alguns conceitos, né, que a gente tem que assimilar para a gente ir seguindo o nosso caminho. Se você tiver alguma dúvida, você pode abrir o áudio e me perguntar, tudo bem? Bom, o que a gente chama de vetor posição e vetor deslocamento? Vamos ver aqui. Vetor posição é o vetor onde a origem coincide com a origem do sistema e a sua extremidade coincide com a posição da partícula. Eu criei um exemplozinho aqui de um campo de futebol. Bom, eu vou tomar aqui, ó, como referência o centro do campo. Então, eu vou ter aqui, ó, um vetor posição desse jogador, outro vetor posição, tá vendo? Do juiz, e outro vetor posição de outro jogador. Então, até aqui é tranquilo, não é? Vetores posições, você marca uma origem e vai posicionando quem você quiser a partir dessa origem. Você poderia criar outros vetores posições, ó, com a torcida. Vetor deslocamento é um vetor que tem origem na posição inicial do móvel e extremidade na sua posição final. Bom, criei um exemplozinho aqui, ó. Tem um rapazinho aqui observando, tá vendo? Esse piloto aqui, ó, em movimento. O carro se movimenta e esse piloto já está aqui, né, em um intervalo de tempo. Qual que seria, então, meu vetor de deslocamento? Onde ele estava até onde ele chegou. Eu fiz muito isso aí na sala. Então, isso aí acho que é tranquilo para a gente. Você pode também marcar um ponto de referência aqui, ó, tá vendo? No boné do piloto, ó, disparar o cronômetro. Quando o boné do piloto chegar aqui, ó, você tem o vetor de deslocamento. Então, o que seria de vetor de deslocamento para a gente? Sempre uma reta que une o ponto de partida ao ponto de chegada, independente da trajetória. Vetor de deslocamento versus vetor escalar. O que seria a diferença dos dois aí? Bom, olha lá. Eu tenho aqui uma esferinha vermelha. Eu já te adianto que o deslocamento dela foi de 100 metros. E o vetor deslocamento coincidiu também com essa distância percorrida. Concorda? Até aqui está tranquilo. Vamos continuar aqui. Agora, se eu te dou uma circunferência, como que a gente calcula o perímetro dessa circunferência? É 2 vezes π vezes o raio. Então, olha bem, o que a gente vai fazer? Esse carinha vai sair daqui, desse ponto de partida, vai deslocar a metade da circunferência, concorda? Então, se eu te perguntar aqui, qual foi a distância total que ele percorreu? Bom, ele percorreu a metade da circunferência para sair daqui e chegar até aqui. Então, vamos lá, ó, 2πr é o perímetro da circunferência inteira, dividido por 2, multipliquei que o π é 3,14, ó. Aqui, eu acho que até errei aqui, porque aqui seria 2 vezes π, não é isso? Confere para mim aí. Então, seria 6,14, concordam? Aliás, 6,28. Não é. Oi? Não, é 3,14 mesmo. Você simplificou. Desculpa, gente. Desculpa pelo erro. Essa aí vai pro video show. Tem gente querendo entrar na sala aí, será? Deixa-me olhar. Boa noite, senhor Kaique. Bom, vamos continuar nossa aula aqui. Não, então eu estava certo. Desculpa aí, pessoal. Vamos continuar aqui. Então, na verdade, aqui, ó, ele andou metade, então ele andou 314, foi a distância que ele andou realmente. Agora, se eu falar de deslocamento, você vai pegar uma reta que une o início ao término, e nesse caso aqui, vai ser 2 vezes o raio da minha circunferência. Então, recapitulando,
Se eu te perguntar, qual foi a distância total que ele percorreu? Você fala assim, ó, Eric, ele percorreu exatamente 314 metros para chegar até aqui. E qual foi o deslocamento? Bom, o deslocamento seria o caminho mais fácil. É a reta que une o início ao término. Então, nesse caso aqui, qual seria o vetor de deslocamento? 200 metros, que é o dobro do raio. Deixa eu voltar lá. Vertical, sul. Tranquilo até aí? Abre o áudio e me fala, pessoal. Tranquilo. Sim, senhor. Ótimo. Então vamos continuar aqui. Ó. Peraí, eu não entendi como é que você fez essa vertical sua aí, não. Do deslocamento. Professor, não entendi também não. Me explica aí de novo, fazem favor. Olha, onde é que o carinha estava? Não estava aqui em cima? Era. Isso. Ele não chegou aqui embaixo? Aham. Então, aqui, ó, direção vertical, sentido sul. Por quê? Porque o deslocamento é onde ele estava até onde ele chegou. Por isso que eu falei com vocês, 200 metros, que é o dobro do raio, vertical é a direção, sentido sul, porque ele foi para sul. Mas por que Dá que... retorno. Como você sabe que é o dobro do raio que mede esse vetor? Aí vem da matemática, olha. Como é que você calcula o raio de uma circunferência? Ah, não, tá, É não. Entendi. O diâmetro, foi mal. Entendi, foi mal. Isso. Lembrou? Aham, Posso suave. continuar, pessoal? Posso Pode. continuar? Pode. Ótimo. Então vamos continuar aqui. Bom, o que eu chamo de velocidade vetorial? Velocidade vetorial, ela é instantânea. Por quê? Porque velocidade sendo um vetor, a cada instante ela pode ter uma direção e sentido diferente. Então, para eu calcular ou falar assim, gente, ó, caracteriza para mim uma velocidade, eu tenho que te dar um instante para que você avalie qual é a velocidade naquele instante. Então, o que a gente fala? Nossa Senhora. Velocidade vetorial instantânea é a velocidade do móvel em determinado instante e sua direção é sempre tangente à trajetória. Vamos para um exemplozinho aqui, ó. Imagine que esse carinha aqui esteja se movimentando sempre a 3 centímetros por segundo. Aí eu te pergunto, o valor no velocímetro mudou, pessoal? Fala para mim, sim ou não? Não mudou. Não mudou. Ótimo. Mas nesse caso, o que mudou a todo momento? A direção e sentido. Então, se eu te falar assim, ó, qual que é a velocidade do corpo lá no ponto A? Você fala assim, ó, Eric, 3 centímetros por segundo, vertical norte. Aí eu te falo, qual que é a velocidade do corpo no ponto B? Você fala 3 centímetros por segundo, horizontal esquerda, oeste. Se eu te perguntar qual a velocidade do carinha no ponto C, Eric, 3 centímetros por segundo, vertical para baixo, ou sul. E aqui, qual a velocidade do carinha no ponto D? 3 centímetros por segundo, horizontal direita. Aí eu te pergunto, eu posso afirmar que a velocidade em A é igual à velocidade que tem em B, que é igual à velocidade que tem em C, que é igual à velocidade que tem em D? Fala para mim, sim ou não? Como não teve aceleração, você pode falar que é. Não concordo com vocês. Vocês vão falar assim, Eric, a velocidade de A é diferente da velocidade de B, que é diferente da velocidade de C, que é diferente da velocidade de D. Por quê? São 4 vetores diferentes. E velocidade não é só o que está no velocímetro. Velocidade é o que está no velocímetro, é a direção e o sentido ao mesmo tempo. Por isso as velocidades em A, B, C e D são diferentes, porque elas têm direções diferentes e sentidos diferentes. Isso bate com a nossa primeira aula de vetor. Dá retorno para mim aí, tá tranquilo? Sim. Sim. Ótimo. Agora eu posso fazer outra pergunta para vocês. As velocidades nos pontos A, B, C e D têm o mesmo módulo? Aí você fala, ó, Eric, o mesmo módulo sim. Entendeu? Mas isso não assegura que as velocidades são iguais. Então, eu espero que vocês tenham entendido que velocidade vetorial, você não tem que preocupar só com o valor dela, não. Você tem que preocupar com o valor, direção e sentido. Vamos seguir nosso caminho. Agora, o que eu chamo de uma aceleração vetorial? O que a gente chama? Qual é o nome disso?
Eu te falo que a aceleração vetorial instantânea é simplesmente a aceleração do móvel em determinado instante que eu quiser. Ela pode ser decomposta em duas componentes: a aceleração tangencial ou aceleração centrípeta. Agora vamos ver qual que é a função de cada uma. Então, eu já te adianto que a aceleração tangencial aqui, ó, além de ela ser sempre tangente à trajetória, qual que é a função exclusiva dela? Aumentar valor de velocidade no velocímetro ou diminuir valor de velocidade no velocímetro. Repetindo, se o Eric fala com vocês, qual que é a função da aceleração tangencial? Que o aluno Piedade responde. O Eric, aceleração tangencial, ou ela aumenta a velocidade ou ela diminui. É só essa função que ela tem. Para isso, pessoal, ela tem que estar na mesma direção da velocidade. Vou te dar 2 exemplos. Olha bem. Aqui eu tenho uma aceleração tangencial na mesma direção da velocidade e no mesmo sentido. Então, se essa aceleração aqui está na mesma direção, no mesmo sentido, o que vai acontecer com essa velocidade aqui, galera? Ela vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham aí? Dá retorno para mim. Aumentar? Isso. Olha lá para você ver se não aumenta. Aumenta mesmo, tá vendo? Porque ela está apontando a favor da velocidade. Agora, eu posso ter, tá vendo? A minha aceleração na mesma direção também. Por que na mesma direção? Porque está na horizontal. Mas ela está em sentido contrário. Então, nesse caso, quando a aceleração tangencial está na mesma direção, em sentido contrário, qual que é a ideia? A ideia é da velocidade diminuir mesmo. Então, recapitulando, a aceleração tangencial, para ela mexer na velocidade aqui, ela tem que estar sempre na direção da velocidade, sempre na mesma direção. Se ela tiver a favor, ela aumenta. Se ela tiver contra, ela diminui. Por isso que eu escrevi para vocês aqui, ó. Quando a aceleração tangencial atua na mesma direção e no mesmo sentido do vetor velocidade, que é esse caso aqui, ó, a gente vai ter sempre um ganho de velocidade no velocímetro. Agora, quando ela atua na mesma direção, em sentido contrário, a gente vai ter perda de velocidade no velocímetro. Dúvidas aqui? Perguntas? Posso avançar? Estou esperando vocês falarem, porque eu não estou tendo condições de olhar o chat. Posso? Pode continuar. Tá ótimo. Então, vamos continuar aqui, ó. Bom, o que a aceleração centrípeta faz? Senhor Eric, qual que é a função da minha aceleração centrípeta? Ela possui função exclusiva de variar apenas a direção do vetor velocidade. Para isso, galera, ela não pode apontar nem a favor da velocidade e muito menos contra ela. Tem um exemplozinho aqui, tio Eric fez para você. Olha lá. Bom, como eu te falei, a aceleração centrípeta, se ela estiver apontando a favor da velocidade, ela vai aumentar o valor no velocímetro, e não é a função dela. Se ela estiver contra a velocidade, ela iria diminuir esse valor, e não é a função dela. A função dela é só variar a direção. Aí, vamos ver o que ela faz? Só isso, ó. Voltando àquele caso lá, se eu falo que essa velocidade aqui tem 3 centímetros por segundo, ela iria mudar com a ação dessa aceleração centrípeta, pessoal? Responde para o tio Eric, por favor. Não, porque só muda a direção. Você falou rápido, eu não escutei. Eu acho que não, porque só muda a direção. Isso, muito bem, é isso aí. Boa. Centrípeta nunca vai mudar o valor de velocidade. Então, o que eu escrevi para você aqui? Por atuar sempre perpendicularmente ao vetor velocidade, ou seja, sempre com ângulo de 90 graus, ó, a aceleração centrípeta nunca irá alterar os valores de velocidade no velocímetro. Ela nunca vai fazer isso. Ela só, e outra coisa, só vai existir quando tiver curva, não é não, galera? Então, qualquer curvazinha que tiver, a aceleração centrípeta aparece, porque é ela que muda a direção da velocidade. Como é que calcula isso? Velocidade ao quadrado, que você tiver no ponto, dividido pelo raio. É assim que se calcula a centrípeta. Continuando. Agora, deixa eu te falar assim. Eric, Ô, rapidão. Eric, Você vai disponibilizar os slides? Uhum. Demorou. Cara,
Acabou a aula aqui, igual a gente combinou. Vou colocar tudo lá na nossa sala virtual, tá bom? Depois eu vou mandando para a escola os roteiros. Aí, quando você receber, você fala, opa, peraí, eu já fiz isso aqui, já não fiz. Aí, acho que fica melhor para a gente. Beleza. Mais perguntas, pessoal? Pode falar. No slide anterior, você tinha falado que muda a direção. Isso, a aceleração que vai fazer ela ficar na vertical ou na horizontal, é isso, então? Esse carinha aqui, ó, vou te mostrar de novo, tá? A aceleração centrípeta, exatamente, ela vai assegurar que o cara dê conta de fazer a curva, tá vendo? Essa é a função dela. Ela só mexe com isso. Ela nunca vai deixar essa bolinha aqui sair em linha reta por inércia, tá vendo? Essa que é a função da centrípeta. Quem é que me perguntou isso aí? Ana Lara. Ô, Ana, então ficou claro? Então, a função dela é só cuidar da curva. Ficou, é porque eu não tinha visto a imagem mesmo aí depois. Não, tá ótimo, bem. Vamos continuar aqui. Se tiver qualquer dúvida, vai me perguntando aí, tá bom? Aí, ó, para calcular, eu já falei com vocês nem precisam de preocupar com isso. Tudo que vocês precisarem de fórmula, eu vou colocar para você lá. Eu tomo muito cuidado de não colocar muita fórmula, para que você entenda, né, o que a gente precisa. Isso aí você não precisa se preocupar, não. Bom, agora eu te pergunto, como calcular a aceleração vetorial? O que seria uma aceleração vetorial? Ela é a soma vetorial da tangencial com a centrípeta. Vamos ver como é que a gente faria isso. Soma vetorial. Soma vetorial aqui a gente aprendeu, vocês vão lembrar aqui. Bom, a aceleração centrípeta ela vai ser sempre perpendicular à tangencial, tá vendo? Porque essa aqui só pode mexer com a direção e essa aqui vai mexer com a velocidade, aumentando ou diminuindo. Para calcular isso aqui, a gente usa a regra do paralelogramo e utiliza Pitágoras. Então, todas as vezes que o carro tiver as duas acelerações ao mesmo tempo, basta você usar Pitágoras para a gente calcular. Lá no finalzinho, eu coloquei um exemplozinho que vai ajudar a gente a perceber como é que a gente vai mexer com esse tipo de exercício. Vamos continuar aqui. Tipos de movimentos curvilíneos. A gente tem 3 tipos. Primeiro, você pode entrar na curva e manter o valor constante de velocidade no velocímetro. Quando você tiver isso, você tem o famoso MCU, que é o movimento circular e uniforme. Bom, o que a gente pode falar disso aqui? Em um movimento curvilíneo uniforme, o motorista faz a curva mantendo constante o valor da velocidade no velocímetro. Beleza. Nesse caso, como o valor da velocidade se mantém constante, eu não vou ter a minha aceleração tangencial. Aí você fala assim, Eric, por que eu não tenho a tangencial? Porque a velocidade não está aumentando e nem diminuindo. Ótimo. Mas a gente vai ter o quê? A centrípeta, porque a centrípeta é que cuida da curva. Então, como é um vetor, eu te falo, então, qual que seria, então, a aceleração vetorial aqui nesse caso? A vetorial vai ser a própria centrípeta. Aí o cara lá vai lá e pergunta, Eric, cadê a tangencial? Se não, a tangencial, ela aumenta ou diminui. Como o cara está mantendo a velocidade aqui na curva, não temos a tangencial. Posso seguir aqui, pessoal? Dá retorno. Pode. Tá ótimo. Agora vamos ver outro tipo de curva. O cara pode entrar na curva e acelerar ao mesmo tempo, ou seja, meter o pé no acelerador. É o caso aqui, ó. Em um movimento curvilíneo e acelerado, o motorista faz a curva aumentando o valor da velocidade no velocímetro. Então, enquanto ele faz a curva, ele aumenta a velocidade ao mesmo tempo, porque ela está a favor, tá vendo? Da velocidade aqui, ó. Como é que você calcularia aqui? Nesse caso, a gente tem 2 acelerações. A tangencial, que aumenta a velocidade, e a centrípeta, que vai variando a direção. Se você tem as duas, Pitágoras, sempre. E a última tipo de curva que você pode fazer. Você pode fazer uma curva, e quando você estiver executando a curva, você pisa no freio ao mesmo tempo. Então, seria o movimento curvilíneo e retardado. O cara faz a curva e freia ao mesmo tempo. Nesse caso,
Olha aqui para você ver. A tangencial está contra a velocidade, por isso que a velocidade vai diminuir no velocímetro. E a centrípeta existe porque ele está fazendo uma curva. De novo, você tendo as duas, você vai fazer Pitágoras. Aí, o que a gente fez? O que eu fiz? Criei um exemplozinho para a gente aqui. Que é esse aqui, ó. A figura a seguir apresenta em 2 instantes e em visão aérea as velocidades V1 e V2 de um automóvel que, em um plano horizontal, se desloca numa pista circular. Pelo que vocês estão vendo aqui, pessoal, em 4 segundos, ele tinha 32 metros por segundo no velocímetro dele. Em 12 segundos, ele já tinha 8. Lembrando a vocês aqui, pessoal, que esse... Será que tem gente querendo entrar na aula aqui, pessoal? Será? Pedro do céu, você chegou atrasado demais, meu amigo. O que aconteceu com você? Pedro? Opa, agora sim. O que aconteceu aí, rapaz? Você chegou atrasado? Que isso, meu despertador tocou 7h30. Tá bom. Vamos continuar a pegar o finalzinho aqui, ó. Então, pessoal, continuando aqui, ó. Lembrando que isso aqui a gente está vendo esse carro de helicóptero, tá? Imaginem isso. A gente está de helicóptero aqui, está vendo ele lá por cima, lá. Ele virou um pontinho porque a gente está muito longe. Chegou em 12 segundos, ele tinha 8 metros por segundo. Então, ele está freando, concorda, pessoal? Ele está freando e fazendo a curva ao mesmo tempo. Então, considerando que a aceleração tangencial seja constante nesse intervalo, ó, o que a gente vai determinar? O valor da aceleração tangencial entre os instantes 4 e 12 segundos. Bom, a gente já sabe que a aceleração tangencial ela mexe com o velocímetro. Então, para calcular, você vai pegar a variação que teve no módulo da velocidade e dividir pelo tempo. Então, ó, qual que é a velocidade final que ele teve? 8. Qual que foi a inicial? 32. 8 menos 32. Essa é a variação aqui, ó. Bom, e a variação do tempo? Eu tenho um tempo final que é de 12 e inicial de 4 segundos. Então, você vai ter aqui, ó, 24 por 8 menos 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada segundo que passa, a velocidade do carro está diminuindo em 3 metros por segundo. Bom, na letra B, as acelerações centrípetas nos instantes 4 segundos e 12 segundos. Então, vamos lá. Em 4 segundos, a velocidade é 32, não é isso? Você vai pegar 32, elevar ao quadrado e dividir por 100. Então, nesse caso aqui específico, eu tenho uma aceleração centrípeta de 10,24 metros por segundo ao quadrado. Já em 12 segundos, a minha centrípeta já é diferente, porque a velocidade no velocímetro é de 8, tá vendo? 8 ao quadrado por 100, 0,64 metros por segundo ao quadrado. Nesse ínterim aqui, olha, o que eu tenho que te mostrar? Em 4 segundos, ele tem 2 acelerações. Ele tem a centrípeta, que vale 10,24, e, ao mesmo tempo, ele tem essa aceleração aqui. Veja que eu já até tirei o sinal, porque eu já sei que ela está contra a velocidade, tá vendo? Então, ela tem as duas ao mesmo tempo. Em 4 segundos, continua tendo as duas, só que a centrípeta diminuiu, porque a velocidade diminuiu, mas a tangencial continua constante, porque durante esse intervalo de tempo aqui, a velocidade está caindo sempre de 3 em 3 a cada segundo. Aí eu te pergunto, os valores das acelerações vetoriais nos instantes 4 segundos e 12 segundos. Você vai fazer o quê? 2 Pitágoras, tá vendo? São 2 catetos aqui, ó. Elevei ao quadrado, achei que a minha aceleração vetorial aqui, ó, é de 10,67, e aqui vai ser de 8,54. Quero que vocês me perguntem alguma coisa que não ficou clara aí, por favor. Silêncio no local. Tá tranquilo. Bom,